Olá, sejam bem-vindos à nossa primeira aula da disciplina de Ciência e Resistência dos Materiais. Eu sou o professor Luiz e vou acompanhar vocês aí ao longo das nossas 4 aulas, das nossas teleaulas, e também vou acompanhar vocês durante as nossas aulas práticas, tá? Vamos ter 3 aulas práticas. A nossa primeira aula de hoje tem como tema, então, a estrutura atômica dos átomos. Então vamos ver aqui no quadro quais os objetivos da disciplina de hoje. O primeiro objetivo nosso hoje é estudar, então, a relação entre o processamento, o desempenho, composição e a estrutura dos materiais. Então, nós precisamos entender qual que é a inter-relação entre processamento, desempenho, composição e a estrutura de cada material. Como que essas propriedades aí se conversam. Hoje nós vamos também conhecer os principais tipos de materiais, então, quais são os tipos de materiais, como eu divido os materiais e quais são as suas propriedades. Então vamos conhecer, vamos classificar os materiais, vamos conhecer as suas propriedades, a propriedade de cada tipo de material. Nós vamos também compreender a estrutura atômica, tá? Vamos ver como que o átomo é dividido, qual é a composição do átomo e ver como que ocorre aqui as ligações interatômicas. Então, o meu material é feito de átomos, os átomos eles são ligados entre si através de ligações interatômicas. Então, eu tenho alguns tipos de ligações atômicas, cada ligação atômica tem a sua particularidade. Então, hoje nós vamos conhecer quais são essas principais ligações interatômicas. E, por fim, vamos então reconhecer qual que é a importância dessas ligações interatômicas. Tá? As ligações interatômicas estão relacionadas com as propriedades do meu material. Então, por que é importante eu estudar essa disciplina de ciência e resistência dos materiais? Essa disciplina é muito importante, porque eu vou selecionar o material mais adequado. Sempre ele vai ter que atender às minhas especificações. Então, é muito importante eu estudar essa disciplina, porque quando eu for fazer um projeto de engenharia, eu preciso selecionar meu material de forma adequada. Então, no meu projeto, eu tenho que escolher o material que vai se adequar às minhas especificações. Tá? Eu não posso escolher um material extremamente muito caro ou um material pouco resistente. Então, de acordo com o meu projeto, eu preciso conhecer as propriedades do meu material. Então, a propriedade do meu material está relacionada com o quê? Com a ciência dos materiais e a resistência dos materiais. Então, eu preciso selecionar o material mais adequado que atenda às minhas necessidades. Então, visto aí os objetivos, vamos dar início à introdução aí das ciências dos materiais. A ciência dos materiais, ela investiga as relações, então, entre a composição, estrutura e propriedades dos materiais. Então, eu tenho aqui um triângulo, tá? Cada vértice desse triângulo está relacionado com um estudo diferente. Então, um vértice de estrutura, um vértice de composição e um vértice de propriedades. Tá? Então, a ciência dos materiais, ela vai buscar, então, estudar esse triângulo, tá? Relacionando, então, estrutura, qual que é a estrutura do meu material, qual é a composição do meu material e quais são as propriedades do meu material. Então, a ciência dos materiais permite, então, conhecer esses 3 vértices aí, esse triângulo da ciência dos materiais. Tá? A ciência dos materiais está intimamente ligada à engenharia dos materiais. Então, a ciência e a engenharia dos materiais, elas andam sempre juntas. Tá? Então, vamos entender o que é a engenharia dos materiais. Tá? A engenharia dos materiais tem como objetivo o quê? Projetar, desenvolver ou então aperfeiçoar técnicas de processamento de materiais. Tá? Então agora eu tenho aqui um quadrilátero, tá? Que eu separei aqui. Cada vértice, então, eu preciso ter um estudo diferente. Então eu estou preocupado com a síntese, com o processo, com custo e com qualidade do meu material. Tá? Vamos entender um a um. O que é a síntese? Então, a síntese está relacionada como criar novos materiais. Então, eu vou sintetizar novos materiais. Tá? Eu trouxe aqui como exemplo essa imagem. Tá? Esse é um material novo da engenharia. Tá? É o chamado de aerografite. Tá? Ele é hoje o material mais leve do mundo. Então, para vocês terem uma ideia, ele chega a ser 75 vezes mais leve que o isopor. Tanto que aqui na foto ele está suspenso aqui sobre algumas pétalas de uma flor. Então, ele é o material hoje mais leve do mundo. Em contrapartida, ele é extremamente resistente. Apesar da sua leveza, ele é um material muito resistente. Então,
futuramente ele vai ser amplamente aplicado na área de aeronáutica e aeroespacial. Então é um material novo aí que o pessoal está estudando. O processo. Então, o processo ele visa o quê? Aprimorar técnicas que já existem, tá? Ou então, desenvolver novas técnicas, tá? Eu trouxe como exemplo aqui uma impressora 3D. Hoje está na moda a impressora 3D. A impressora 3D é uma técnica nova para produzir novos materiais. Então, visa desenvolver novas técnicas ou então aperfeiçoar técnicas que já existem, tá? Sempre focando o quê? Tá? Focando no tempo de produção. Então, eu tenho que buscar diminuir o tempo de produção. Tá? Isso está relacionado com custo. Se eu diminuo o tempo de produção, eu diminuo o custo final do meu produto. Também não posso esquecer da qualidade. Tá? Não adianta nada eu fazer material com baixo custo se eu não tiver uma excelente qualidade. E também não adianta eu ter um material com uma altíssima qualidade, sendo que o meu custo é extremamente elevado e fica inviável de produzir. Tá? Então esses são os 4 vértices que a engenharia dos materiais estuda. Tá? Então eu tenho aí a síntese de novos materiais, eu vou criar novos materiais, eu vou criar novas técnicas de produção de materiais e sempre vou estar preocupado com custo, com tempo de produção e com qualidade. Tá? Na sequência, eu trouxe aí 3 vídeos para vocês verem, estou falando sobre novos materiais. Tá? O primeiro vídeo a gente vai ver sobre o aerografite, o segundo vídeo do grafeno, e o terceiro vídeo é um vídeo que fala de um material novo, que é um líquido à prova de balas. Então, vamos conferir esses 3 vídeos e logo em sequência a gente retorna. Cientistas das universidades de Hamburgo e Kiel, na Alemanha, criaram um novo material, o aerografite, uma rede porosa de tubos de carbonos que são entrelaçados tridimensionalmente na escala nano e micro, o que leva o material a ser o mais leve do mundo. O aerografite é cerca de 75 vezes mais leve que o isopor, mas apesar da sua leveza, o material é muito forte, além de ser um condutor elétrico e maleável, tornando ideal para a construção de baterias de lítio. Os cientistas veem atualmente uma gama imensa de possibilidades para o uso desse novo material, passando desde a construção de carros elétricos mais econômicos até a construção de aviões e satélites. O professor Adelung, da Universidade de Hamburgo, diz que esse recorde é muito interessante, mas as aplicações práticas para o aerografite podem ainda demorar alguns anos antes de se tornarem uma realidade concreta no mercado. Two Russian-born scientists shared this year's Nobel Prize in Physics for experiments with a substance they discovered in 2004 called graphene, the thinnest and strongest material on Earth. A layer of graphene is a single atom thick, so tiny it would take more than 1 million sheets stacked on top of each other to reach a single millimeter tall. But if you stretched a sheet of the carbon-based chicken wire-shaped material over a coffee cup, it would be strong enough to support the weight of a car. Scientists think that in the future, the wonder material could be used for high-capacity batteries, flat-screen TVs, and for ultra-small computer chips, its most promising use. And despite its amazing properties, graphene isn't rare. In fact, anytime you write with a graphite pencil, graphene is produced. That's how it was first isolated by prize winners Andrei Game and Konstantin Novoselov, who used Scotch tape to collect graphene from pencil lead. Which just goes to show you don't need a lot of money to win a Nobel, and almost none to win an Ig Nobel, the yearly prize for the least distinguished scientific research. Past winners of the Ig Nobel included a Welsh scientist who invented a high-pitched noisemaker designed to scare away teenagers, a researcher in Australia who studied belly button lint, and one in sociology for a PhD student who wrote his thesis on Canadian donut shops. In 2000, one of the Ig Nobels went to a scientist who levitated a frog with a magnet, whose name was Andrei Game, who 10 years later became the first individual to win both an Ig Nobel and a real Nobel when he shared this year's Nobel Prize in Physics for pioneering research on graphene, the world's strongest material. Por enquanto é um líquido, mas poderá ser um colete à prova de balas. A fabricante é a polonesa Moratex, que não divulga os ingredientes do líquido. No futuro, ele será colocado nos coletes e poderá parar balas disparadas a uma velocidade de 450 metros por segundo, o que corresponde ao tiro de alguns tipos de pistolas.
Além disso, o líquido também impede o ricochete da bala, que ocorre em coletes comuns. Martin Struczyk é o vice-diretor de pesquisas do Instituto Moratex. Mesmo em casos onde não há penetração pela camada protetora, quem usa o colete pode morrer ou ficar ferido, disse Martin. Mas as propriedades do novo líquido eliminam 100% deste problema, pois reduz a deformação do material de 4 para apenas 1 centímetro. Isto porque, diferente dos líquidos comuns, este não dissipa quando é atingido por uma força. Ele endurece, dispersando a energia por uma grande área. Karolina Olszewska, a coordenadora do projeto, diz que a viscosidade do líquido muda quando se aumenta a força aplicada a ele. Esta viscosidade aumenta graças à subordinação das partículas da estrutura do líquido. Karolina diz que isto cria uma barreira contra fatores externos. Já foram feitos testes que provaram a resistência do material a uma grande variedade de projéteis. E a Moratex afirma que este líquido é mais seguro do que os tradicionais coletes de Kevlar. O Instituto polonês disse ainda que não deve demorar muito para a polícia e exércitos poderem comprar o produto. Mas ele também poderá ser usado em carros e equipamentos esportivos. Então vocês viram aí 3 novos materiais que estão sendo desenvolvidos aí na engenharia. Então, por isso que é muito importante estudar a ciência e a resistência dos materiais para estar sempre procurando novos materiais, tá? Materiais mais avançados para diversas aí aplicações. Então vamos dar continuidade aqui no nosso estudo. Então acompanhe aqui comigo. Tá? Então nós vimos a ciência dos materiais, a engenharia dos materiais, tá? Só que elas caminham sempre juntas. Então juntas, a ciência mais a engenharia dos materiais, elas se dedicam a compreender e controlar o desempenho dos meus materiais. Então, eu tenho que saber controlar o desempenho, tá? Já vamos entender melhor o que é isso. Então, vamos voltar aqui. Esse aqui é o triângulo, tá? Os vértices do triângulo da ciência dos materiais. Então, eu vou somar esse triângulo aí com os vértices desse quadrilátero da engenharia dos materiais. Então, eu tenho aqui propriedades de estrutura e composição, mais a síntese, o processo, custo e qualidade. Isso vai me gerar o que a gente chama de tetraedro dos materiais. Então, é com esse tetraedro dos materiais que eu vou estudar um material. O que é o meu tetraedro? Então, está aqui ele desenhado. Então, o tetraedro, ele tem o quê? Na base dele, ele tem síntese e processo, composição e estrutura. Então, a inter-relação de síntese, composição e estrutura está relacionado com desempenho do meu material. Então, o que eu quero controlar? Eu quero controlar o desempenho do meu material. Então, a ciência e a engenharia dos materiais se dedicam o quê? A compreender e controlar esse desempenho, tá? Através do estudo da inter-relação, síntese e processamento, da estrutura e da composição. Então, esse conjunto é o que a gente chama de tetraedro dos materiais, tá? Então vamos entender melhor e falar especificamente de cada um desses vértices do tetraedro. Primeiro vamos falar aqui de síntese e processo, síntese e processamento. A síntese, então, ela vai se referir à formação de compostos químicos a partir de elementos ou de compostos mais simples. Então ela está relacionada com a criação de novos materiais. Então eu vou sintetizar, eu vou criar, desenvolver novos materiais. Essa é a síntese. Então, ela está junto com o processamento, tá? O processamento é o quê? O conjunto de técnicas de fabricação. Então, eu vou desenvolver técnicas ou vou aperfeiçoar técnicas de fabricação para a obtenção do material com a propriedade que eu quero. Tá? Então, eu que seleciono a propriedade. Então, eu vou criar uma técnica, que essa técnica de fabricação vai me gerar um material com a forma, tá? E com as propriedades mecânicas que me interessam. Composição é super simples, é a natureza química do material. Tá? Então, eu tenho a tabela periódica, eu tenho aí inúmeros elementos. Então, a composição nada mais é que o elemento químico que está composto aqui no material. Ferro, por exemplo, tá? Manganês, zinco. Então, tem lá todos os elementos da tabela periódica. Então, os elementos que compõem o material estão relacionados com a composição. Qual é a composição química do meu material?
Então, cada elemento tem a sua composição, tem a sua propriedade específica. Então, por isso eu preciso conhecer a composição do meu material. A estrutura, então, ela está associada com o arranjo dos átomos ou dos íons, tá? Do material em estudo, e eu tenho que analisar a estrutura em várias escalas. Eu tenho uma macroestrutura. O que é uma macroestrutura? Quando a dimensão que eu uso para estudo é maior que 1 milímetro. Tá? Eu chamo de microestrutura quando eu trabalho de 1 milímetro até 10 a menos 6 metros. Tá? Então, na aula prática, que vocês vão ver, a primeira e a segunda aula prática está dedicada ao estudo de microestrutura. Então, eu vou analisar a microestrutura do meu material. Então, a gente vai fazer isso na aula prática, na primeira e na segunda aula prática. Nanoestruturas são materiais que a dimensão é aproximadamente 10 a menos 9 metros. E a escala atômica são escalas extremamente pequenas. Tá? Quando eu trabalho na ordem de menor que 10 a menos 9 metros. Tá? Então, a estrutura é muito importante no material. Eu preciso conhecer a estrutura atômica dele, a estrutura cristalina. Tá? Estrutura cristalina a gente vai ver na aula que vem, da semana que vem. Então, nós vamos compreender como que é a estrutura de cada um dos materiais. E o último vértice aqui, o desempenho. O desempenho está relacionado com as propriedades do material. Quais propriedades? Propriedades mecânicas, tá? Resistência à tração, resistência à compressão, dureza do material. Tá? Propriedades térmicas, tá? Que é coeficiente de condução de calor, tá? Dilatação térmica. Propriedades elétricas, tá? Se ele é um bom condutor elétrico, se ele é um mau condutor elétrico, ele é um isolante. Propriedades ópticas, tá? Meu material translúcido, material opaco, ele reflete mais luz, reflete menos luz. Tá? E propriedades químicas e propriedades deteriorativas, está relacionado com corrosão do meu material. Tá? Então, ele relaciona, o desempenho relaciona as propriedades, tá, com custo e qualidade. Tá? Eu não posso esquecer o custo e a qualidade. Tá? Eu não posso desenvolver material super, hiper resistente, material perfeito, sendo que esse material tem um custo extremamente elevado, é um custo que não vale a pena ser produzido, tá? Não adianta. Também não adianta ter um material barato, sendo que eu não tenho qualidade. Então eu tenho que estar sempre andando aí com esses três, propriedade, custo e qualidade, tem que caminhar junto, tá? Tem que ver o que me interessa. Eu quero um custo mais elevado, quero um custo menos elevado, mas e minha qualidade, como que ela vai ficar? Tá? Então o desempenho é isso, eu tenho que aliar propriedade com custo com qualidade, tá? Elas têm que se estar sempre se conversando aí uma com a outra. Tá? Então esses aí são os vértices do meu tetraedro. Síntese e processamento, estrutura, composição, tudo isso que é aliado com desempenho. Tá? Então vamos ver aqui um exemplo, tá, da aplicação aí de como eu analiso o material com o tetraedro dos materiais. Então eu trouxe aqui um exemplo bem bacana, que é o diamante versus o grafite. Tá? Então vamos analisar todos os aspectos desse tetraedro dos materiais, falando de diamante e falando do grafite. Primeira composição. Então a composição do grafite e do diamante é a mesma. Os dois são feitos de carbono. Então o elemento químico que compõe o diamante, o elemento químico que compõe o grafite é o carbono nos dois casos. Então eles são compostos pelo mesmo elemento químico, carbono. Porém, a síntese e o processo, como que eu vou obter o diamante, como que eu vou obter o grafite, é diferente. Tá? O diamante, ele é formado sob altíssimas pressões e temperatura. Então, para eu formar o diamante, eu preciso de altíssimas pressões e altíssima temperatura. Já o grafite não. O grafite, pequenas e médias pressões e temperatura, já me resulta o grafite. Então, eles podem ter a mesma composição, mas a síntese e o processo de cada um, tá? O processo que eu vou obter o diamante e o grafite são dois processos diferentes. Estrutura. Então, a importância de conhecer a estrutura. Notem aqui que a estrutura do grafite, tá? Como que os átomos estão arranjados no grafite e no diamante, são diferentes. Tá? Então, no diamante eu tenho uma estrutura piramidal, tá? Um tetraedro. Tá? Então, os átomos estão arranjados em forma de uma pirâmide. Tá? Já no grafite, os átomos de carbono estão arranjados em planos. Então, eu tenho planos
de átomos de carbono sobrepostos. Então, a estrutura é completamente diferente, apesar de eles serem formados pelo mesmo elemento. Então, a célula unitária do grafite é totalmente diferente da célula unitária do diamante. A gente vai ver célula unitária também na aula da semana que vem. Então, vocês vão compreender melhor o que eu estou falando hoje. Hoje, o que vocês precisam entender é que a estrutura dos átomos de diamante é diferente das estruturas dos átomos de grafite. É por isso que eles são completamente diferentes. Tá? Por causa da estrutura e também do processo de obtenção, apesar deles serem formados aí pelo mesmo elemento químico, pelo carbono. E por fim eu vou analisar o desempenho. Tá? Então, são completamente opostos, né? O diamante, elevado custo, altíssimo custo do diamante. Já o grafite, você vai ali na papelaria e compra o grafite para sua lapiseira aí com preço muito, muito baixo. O diamante tem uma dureza elevada, então ele é hoje um dos materiais mais duros que existem. Tá? A gente vai ver dureza na aula prática número 3, tá? Então na aula prática número 3 a gente vai comentar mais sobre o que é dureza de um material. Então acompanhe aí a aula prática número 3. E o grafite tem dureza baixa. Por fim aí, o diamante tem baixa condutividade elétrica. Diferente do grafite, tá? O grafite já tem uma alta condutividade elétrica. Então, apesar de eles serem formados aí pelo mesmo elemento, a gente nota aí que são dois elementos completamente diferentes, dois materiais completamente diferentes. Tá? Um com elevadíssimo custo, outro com custo mais baixo. Então, estrutura, composição e síntese vão influenciar no desempenho. Tá? Então, eu preciso conhecer tudo isso para conhecer o desempenho do meu material. Vale a pena produzir esse material? Não vale a pena produzir? Esse material vai atender às especificações do meu projeto? Então, por isso que é importante eu estudar aí o tetraedro, conhecer o tetraedro dos materiais. Então, quando eu tenho material, eu tenho meu tetraedro, eu preciso então fazer algumas perguntas, tá, que precisam ser respondidas. Quais são essas perguntas? Se eu estou trabalhando aqui na parte de síntese e processo, então eu vou criar um material novo com processo novo. Então, como exemplo, tá, eu vou criar esse material, esse processo, eu vou conseguir obter no mesmo tempo uma conformabilidade e resistência? Conformabilidade é a capacidade que o meu material tem de, por exemplo, se dobrar, tomar a forma específica que eu quero. Então, esse processo que eu estou criando, eu vou conseguir ter conformabilidade e resistência? Eu preciso dos dois. Eu consigo? Então, preciso ser capaz de responder essa pergunta. Quanto tempo leva esse processo? É um processo demorado? É um processo curto? Lembrando que tempo é dinheiro. Então, um processo ideal é aquele que tem o menor tempo, mas nem sempre é possível eu ter um processo com tempo curto. Tá? Tem processos que demoram tempo. Tá? Importante, eu vou criar meu processo. Eu vou conseguir repetir esse processo várias vezes? Então, eu faço meu material hoje. Amanhã esse processo vai ser o mesmo? O material vai sair igualzinho? Vai sair com as mesmas formas? Com a mesma resistência? Então, eu tenho que ser capaz de repetir várias vezes esse mesmo processo da mesma maneira. Então, é muito importante eu estar atento a tudo isso. Como eu falo aqui de composição, tá? O meu material, ele é um material que vai ter um elemento, dois elementos, tá? Eu vou utilizar aí ligas de aço ou ligas de alumínio, tá? Então, nas aulas práticas também nós vamos falar de ligas de aço e ligas de alumínio. Então, é interessante vocês acompanharem lá a aula prática. Tá? Quais elementos que eu vou usar no meu material? Ferro, carbono, cobre, não sei, eu preciso conhecer os elementos, as propriedades de cada elemento, para poder então selecionar quais os elementos que eu vou utilizar. E importante, quanto de cada elemento, tá? Não só qual elemento eu vou usar, eu preciso saber quanto de cada elemento que eu vou usar. Por exemplo, o aço. O aço, ele é um composto, uma liga de ferro mais carbono. Então, se eu pegar o elemento ferro, adicionar carbono, eu vou criar o aço. Tá? Então, se eu tenho mais ou menos carbono, isso vai influenciar na dureza do meu material. Então, por isso é importante eu conhecer a quantidade de elementos que eu vou estar usando. Estrutura. Tá. Eu consigo controlar a estrutura do material? Tá. A gente viu lá que o grafite
tem uma estrutura, o diamante tem outra estrutura. Eu consigo controlar essa estrutura? Eu consigo modificar essa estrutura? Tá? Como que essa estrutura vai influenciar nas propriedades do meu material? Tá? Essa parte de estrutura, de microestrutura, tá? A gente vai ver um pouco aí nas aulas práticas e também na aula da semana que vem, nós vamos falar bastante aí de estrutura dos materiais. Quais são as estruturas presentes nos materiais e como que essas estruturas vão influenciar nas propriedades do meu material. Tá? Então acompanhem, não percam a aula da semana que vem. Bastante importante. E por fim, depois que eu analisei tudo isso, processos, composição e estrutura, meu material vai atender os objetivos do projeto? Tá? Vai ter a resistência que eu quero, vai ter a dureza que eu quero, tá? Esse material vai ser facilmente corrosível ou não? Tá? Qual a relação resistência mecânica-peso? Tá? Não adianta eu ter um material extremamente resistente, mas um material extremamente pesado. Tá? Isso também não é interessante. Então eu tenho que aliar resistência com peso. Tá? Importante também, custo. Qual é o custo do meu material? Tá? Qual a qualidade do meu material? Então notem que o estudo da ciência e da resistência dos materiais, ele não é fácil. Tá? Eu tenho que aliar aí várias coisas ao mesmo tempo, tá? Processo, composição, estrutura, tenho que me preocupar com custo, com qualidade. Então, é uma área da engenharia bastante difícil de ser estudada. No entanto, é uma área que falta profissional, uma área que vale a pena ser investido. Tem aí vários materiais, a gente viu ali o exemplo do aerografite, do grafeno, daquele líquido da prova de balas. São materiais extremamente importantes, tá? Que a ciência dos materiais tem muito a ser desenvolvida ainda, pessoal. Então, é uma área que vale a pena ser estudada, tá? Tanto para quem trabalha na parte de computação, com eletrônicos, tá? Tem área específica de materiais para esses componentes. Então, vale muito a pena você estudar esse tipo de material. Agora que a gente já viu, então, o que é a ciência, a engenharia dos materiais, o tetraedro, como que eu vou estudar o meu material, vamos ver como que a gente classifica esses materiais. Tá? Então eu tenho 6 classes de materiais, tá? Metálicos, cerâmicos, poliméricos, os compósitos, os biomateriais e os semicondutores. Tá? Então vamos ver essa classificação agora aqui comigo. Os materiais, pessoal, os materiais sólidos, eles são divididos aí, primeiro, em 3 grandes classes, tá? De acordo com a sua composição e estrutura. Então a primeira divisão que eu faço é o quê? Eu vou pegar os materiais que existem, vou dividir esses materiais de acordo com a sua composição química e a sua estrutura atômica. Então a primeira divisão que a gente faz é essa. Então eu tenho metais, tem a sua composição e sua estrutura química, os cerâmicas, que também tem a sua composição química e a sua própria estrutura atômica, e os polímeros. Tá? Então essa é a primeira divisão, tá? São as 3 grandes classes, principais classes. Então quando eu falo de grandes classes, são as principais classes de materiais. Além dessas 3, eu tenho outros 3 grupos, tá? Que eles são divididos pela sua importância na aplicação e no desenvolvimento da tecnologia, tá? Que são materiais compósitos, os materiais semicondutores e os biomateriais. Então eu divido primeiro 3 grandes classes de acordo com a composição e estrutura e outros 3 grupos relacionados com a sua aplicação, tá? Na engenharia e na indústria. Então agora vamos falar um por um aqui, vamos comentar sobre as propriedades, tá? De um por um desses tipos de materiais. Primeiro, materiais metálicos. Tá? Os materiais metálicos representam cerca de 2/3 dos elementos da tabela periódica. Então, se você lá pegar aquele bando de elementos que eu tenho na tabela periódica, 2/3 praticamente 2/3 daqueles elementos são metais, tá? Materiais metálicos. Tá? Em massa, isso representa 24% da massa do planeta. Então, se eu somar toda a massa de todo tipo de material, 24% da massa do planeta, aproximadamente 24%, são formados por materiais metálicos. Tá? O meu material ele pode ser composto aí de diversas maneiras. Tá? Ele pode ser um elemento único. Tá? O que é um elemento único? É um elemento, vou lá na tabela periódica, é um elemento, ferro, o zinco, alumínio, cobre. Tá? Então, meu material metálico pode ser apenas um elemento, ou então ele pode ser uma combinação de elementos metálicos, que isso que a gente chama de liga metálica. Tá?
Lembrando que a gente vai falar bastante de liga metálica na aula prática número 2. Então, liga metálica, que é uma composição de 2 ou mais elementos, tá? Metálicos. Por exemplo, aqui o bronze. Tá, um exemplo aí, o bronze. O bronze é uma liga metálica formada de cobre e estanho. Então, tem o elemento cobre e o elemento estanho juntos nessa liga metálica. Ou então, meu material metálico pode conter elementos não metálicos, tá? Como, por exemplo, carbono, nitrogênio, oxigênio, tá, etc. Então, eu posso ser composto de um metal e de um elemento não metálico, tá? O principal exemplo de uma liga metálica que contém elemento não metálico é o que eu acabei de falar anteriormente, é o aço, tá? Que é composto de ferro mais carbono. Então, essa é a principal liga, tá, da engenharia, é o aço, formado de ferro, que é um elemento metálico, e o carbono, que é um elemento não metálico, tá? O aço, então, é a liga mais utilizada aí na engenharia, por isso a sua importância, por isso que nós temos uma aula prática exclusiva dedicada para o estudo do ferro, mais o carbono, que é o aço. Algumas propriedades aí dos materiais metálicos, tá? Nos materiais metálicos, os meus átomos estão arranjados de maneira ordenada, tá? Eu formo, então, estruturas cristalinas coerentes, tá? Então, tem essa figura aqui, eu tenho duas estruturas, tá? Essa estrutura aqui é chamada cúbica de corpo centrado, essa estrutura é chamada cúbica de faces centradas. Também vamos falar especificamente disso na aula da semana que vem, então não percam a aula da semana que vem. A gente vai falar de estrutura cristalina, como que a estrutura cristalina está relacionada com as propriedades dos materiais metálicos. Então, como propriedades gerais aí dos metais, eles têm alta resistência mecânica, alta tenacidade. O que é tenacidade? Tenacidade é a quantidade de energia que o material ele pode absorver antes dele fraturar. Então é quanto de energia que eu forneço para romper o material. Então o material metálico ele tem alta tenacidade, ele consegue absorver bastante energia antes de romper. Eles têm uma plasticidade moderada. Tá? Então, a gente vai ver isso também na aula 3 e 4, falar de materiais plásticos e materiais elásticos. Tá? Os materiais metálicos eles têm alta plasticidade, eles têm grande capacidade de se deformar. E são bons condutores elétricos e bons condutores térmicos. Tá? Então, fios de cobre aí é um exemplo de um ótimo condutor elétrico. Tá? E condutor térmico, se eu estou cozinhando com uma colher de alumínio, por exemplo, essa colher ela esquenta rapidamente. Então, são bons condutores elétricos e bons condutores térmicos. Tá? E uma propriedade ótica é que eles são opacos. Quer dizer que a luz não atravessa esse tipo de material. Então, esses aí são características gerais dos materiais metálicos. Tá? Materiais cerâmicos. Também são bem importantes. Tá? Surgiram aí há mais de 9.000 anos atrás. Então, a palavra cerâmica, ela se origina há 9.000 anos atrás da palavra querâmicos, que significa material queimado. Então, para produzir uma cerâmica, eu tenho que levar ela ao fogo, eu tenho que queimar esse material para ela se tornar, então, uma cerâmica. Então, a definição de material cerâmico é um material sólido e inorgânico. Então, ele é um material inorgânico formado por elementos metálicos e elementos não metálicos. Então, essa é a definição formal aí de material cerâmico. Então, com exemplos eu tenho aí de materiais cerâmicos, tá? Dois materiais que vocês conhecem, que é o vidro, tá? E o cimento. Tá? O vidro e o cimento são materiais cerâmicos. Tá? O vidro vem lá da sílica, que eu preciso esquentar, preciso queimar para formar, por exemplo, o vidro. Algumas, então, propriedades aí, características gerais dos materiais cerâmicos. Tá? Esses átomos agora eles podem estar arranjados de uma maneira ordenada ou desordenada, tá? Diferente dos metálicos. Os materiais metálicos, os átomos estão sempre arranjados de maneira ordenada. Então aqui eu tenho um arranjo ordenado ou um arranjo desordenado. Então, eu posso ter dois tipos aí de arranjo dos meus átomos. Como propriedades, então, os cerâmicos, eles têm alta resistência mecânica também. Eles têm uma altíssima dureza. Contrapartida são o quê? São materiais frágeis. Tá?
Então, se eu derrubar um cerâmico no chão, provavelmente ele vai se romper. Tá? Então, isso é material frágil. E outras propriedades extremamente importantes. Eles são bons isolantes térmicos e, principalmente, eles são excelentes isolantes térmicos. Tá? Bons isolantes elétricos e excelentes isolantes térmicos. Eles resistem aí a elevadíssimas temperaturas. Tá? Então, esses materiais eles são muito utilizados na construção, por exemplo, de ônibus espaciais, tá? Devido justamente à sua capacidade de resistir às altas temperaturas. Então, quando um ônibus espacial retorna para a Terra, retorna para a atmosfera, tá? O atrito que ele gera com o ar produz elevadíssimas temperaturas. Então, eu uso na carenagem do meu ônibus espacial materiais cerâmicos específicos para resistir a essas temperaturas. Tá? Se eu usar simplesmente materiais metálicos, tá? Ferro, aço, tá? Eles não iam aguentar resistir a esse calor. Então, por isso que eu uso materiais cerâmicos, que eles resistem a essa temperatura. Dando continuidade, materiais poliméricos. Esses materiais são mais recentes, tá? Quando comparado com os metais e comparado com as cerâmicas. Então, vocês conhecem, são os plásticos e as borrachas. Tá? Então, materiais poliméricos, plásticos e borrachas. Eles são compostos moleculares orgânicos, de carbono, e hidrogênio e outros elementos não metálicos. Tá? Então, no meu polímero, eu não tenho elemento metálico. Eles são compostos de carbono, ou hidrogênio, ou outros elementos que não são metálicos. Tá? Isso é muito importante. São compostos orgânicos. Características gerais. Então, os átomos, nesse caso, são arranjados em longas cadeias moleculares. Tá? Então, diferente também. Lembrando, os metais são arranjados de maneira ordenada. Nas cerâmicas, ordenada ou desordenada. Em materiais poliméricos, eu tenho longas cadeias compridas de átomos. Tá? Propriedades gerais. Tá? As propriedades dos polímeros variam bastante. Tá? Então, eu posso ter materiais extremamente resistentes, materiais poucos resistentes. Tá? Material duro e frágil, material dúctil e flexível. Então, as propriedades aí variam bastante. No geral, eles são maus condutores elétricos e térmicos, ou seja, eles são isolantes térmicos e isolantes elétricos. Tá? Também são materiais leves e extremamente flexíveis. Como exemplo de material polimérico, tá? Vou falar aqui da baquelite. Então, a baquelite é um material polimérico que a gente vai usar na primeira aula prática. Tá? Então, na primeira aula prática nossa, a gente vai usar a baquelite para produzir o nosso corpo de prova. Então, a baquelite é um polímero, tá? Duro, frágil e isolante térmico. Tá? Então, por isso que a gente usa também a baquelite. No nosso caso, a gente usou na aula prática, mas a baquelite é muito usado em cabos de panela, tá? Porque ele é duro e é isolante térmico. Um outro exemplo é o polietileno, que é usado aí em frascos e mangueiras, que é um material flexível e dúctil. Então, aqueles foram os 3 principais materiais que eu classifico quanto a composição e estrutura. Tá? Os próximos 3 que a gente vai ver são os materiais que a gente classifica de acordo com a aplicação. Então, o primeiro é material compósito. Os materiais compósitos são constituídos de mais de um tipo de material. Então, eu uso mais de um tipo de material e eu busco sempre o quê? Uma combinação das melhores características e das melhores propriedades de cada material que o compõe. Tá? Em sua maioria, então, consiste o quê? De material de reforço, que tem boa resistência mecânica e baixa densidade. Ele está envolvido por uma matriz de resina que geralmente é dúctil e dura. Então, eu alio aí ductilidade com força. Então, o objetivo, tá, de desenvolver um material composto é obter, então, um material que vai combinar a melhor característica dos materiais que estão compondo esse compósito. Tá? Um exemplo clássico é a fibra de vidro. Tá? Que é um material extremamente resistente e é um material extremamente moldável. Tá? Um outro exemplo aí é o concreto. Tá? O concreto também é um material compósito. Por quê? Porque eu vou unir cimento, vou unir areia e vou unir a brita e formar um elemento. Então, o concreto também é um elemento, um compósito. Então, a gente viu aí o primeiro elemento que está relacionado com a aplicação. Tá? O compósito, então, ele é composto de mais de um material. Eu busco sempre as melhores qualidades
desses materiais que compõem o compósito. Tá? Um outro exemplo também muito importante é a fibra de carbono, que vocês provavelmente devem conhecer. Então, na sequência, eu trouxe 2 vídeos falando da fibra de carbono. O primeiro vídeo mostra a estrutura da fibra de carbono. Já o segundo vídeo fala das aplicações e da importância da fibra de carbono. Então, vamos acompanhar esses 2 vídeos, prestem atenção e logo mais retornamos. Fibra de carbono, distribuição Sinapse, versão brasileira MG Studio. A olho nu, nada mais do que um eixo de guidão de bicicleta. Ele é feito de fibras de carbono, um material sofisticado encontrado em muitos esportes. Tênis, esqui, salto com vara se beneficiam das altas performances deste material leve, flexível e resistente ao mesmo tempo. Banhado em uma resina epóxi capaz de solidificar tudo, é este tecido complexo de fibras muito rígidas que dá ao objeto suas características surpreendentes. Em cada cabo, de 3.000 a 12.000 fibras de carbono são trançadas juntas. Vários cabos foram voluntariamente rompidos, nos permitindo desta forma perceber a extremidade de cada fibra. Essa malha de cabos é bastante diferente conforme o seu uso. É a quantidade deste tricô de carbono que permite ao objeto ter propriedades de resistência e de flexibilidade próprias ao seu emprego. Rugas mais ou menos profundas formam estrias na superfície das fibras. Elas constituem igualmente pontos de âncora na resina em que estão banhadas, garantindo desta forma uma coesão ideal. Em alguns pontos da superfície das fibras, alguns fragmentos vindos da ruptura dos cabos ficam presos. Na superfície da extremidade de uma fibra, uma paisagem caótica aparece. Zonas mais ou menos densas, mais ou menos espessas, definem os altos e baixos. Esse relevo confuso e desordenado mostra a estrutura da matéria. Embaixo e à esquerda da imagem, podemos ver zonas circulares com contornos desenhados por dobras de matéria muito densas. Estamos agora no coração da fibra de carbono. Ele é constituído de um emaranhado de fios de tamanho e de densidade variáveis. São eles que dão à superfície do material um aspecto tão caótico. Este conjunto de linhas paralelas na base da tela são tramas de átomos de carbono. No centro da imagem, nós vemos estes mesmos fios vistos de cima. Um arranjo em colmeia de abelhas perfeitamente organizado de átomos de carbono. É essa organização particular das tramas de átomos que dá à fibra suas qualidades. Resistência e flexibilidade segundo direções específicas. Além deste estágio, nada mais pode ser visto. Estamos em Ascoli Piceno, na Itália, cidade que fica a 3 horas de Roma. E hoje eu vou te mostrar a HP Composite, que fabrica as peças em fibra de carbono. Bora! Pouco peso, alta potência e aerodinâmica precisa. 3 fatores que se combinam visando apenas um resultado final: a velocidade. E a velocidade é fruto da obsessão dos engenheiros e um assunto levado muito a sério dentro das pistas, principalmente pelos protótipos que são criados para serem o mais rápido possível. Vamos ver os bastidores do desenvolvimento da estrutura desses bólidos, feita completamente por um material nobre nos circuitos, a fibra de carbono. A fibra de carbono consegue ser extremamente leve e ao mesmo tempo resistente. E para chegar nesse resultado, o processo não é nada simples. Começando pelo material bruto, que lembra uma espécie de tecido.
This material is prepreg. The prepreg it means that there is resin and carbon that are together, the right amount of resin for the right amount of carbon. Para que o material fique na forma das peças do carro, o primeiro passo é aplicá-lo no molde e expor o conjunto a temperaturas bem altas. Esse aqui é o autoclave, que nada mais é do que um forno. É a parte principal na fabricação das peças em fibra de carbono. Ele permite regulagem tanto de temperatura quanto de pressão interna. To the autoclave, they reach a pressure and the right temperature. According to the material, we can go from 80-90 degrees to 180 degrees. So it's a completely different story for each material you use. So it's important to choose the right material and to choose the right cycle to cure every material. Depois de saírem quentinhas do forno, as peças são separadas dos moldes com bastante esforço. Depois de soltar tudo, chega a hora do acabamento, quando são ajustados todos os detalhes. Fechando o processo, é feita uma revisão minuciosa na peça. Medida por medida, é considerada para ver se está tudo no lugar, assim como foi idealizado no projeto. Quando prontas, as peças são enviadas para a equipe que se encarrega de juntar a parte mecânica, dando vida ao protótipo. Então vocês viram aí nesses dois vídeos, né? A composição, como é composta aí uma fibra de carbono. Então ele deu uma ampliação extremamente grande ali, a gente conseguiu ver os átomos da fibra de carbono. E no segundo vídeo a gente viu a aplicação em protótipos, tá? Extremamente utilizado em protótipos. Por quê? Tem alta resistência e baixo peso, certo? Então vamos dar continuidade e falar dos outros dois tipos de materiais, então, que faltam. Então acompanha aqui. Os semicondutores. Tá? Então o semicondutor é a base da indústria eletrônica. Tá? Os semicondutores são utilizados na fabricação de chips, tá? Para qualquer tipo de dispositivo eletrônico, computadores, smartphones. Então ele é a base da indústria eletrônica. Tá? Os semicondutores, eles possuem uma condutividade elétrica intermediária, tá? Entre os condutores e os isolantes. Então por isso que é semicondutores. Tá? A condutividade deles está entre aquelas apresentadas dos condutores e os isolantes. E o mais importante, tá? Os materiais semicondutores, eles podem ser tratados quimicamente. Tá? Para quê? Para transmitir e controlar a corrente que eu quero. Então eu consigo controlar a corrente específica que eu vou transmitir tratando esses elementos quimicamente. Tá? Os materiais semicondutores, eles são compostos por elementos que não são tão comuns aí no seu dia a dia. Tá? O silício, o germânio, o galho, o argônio, o telúrio, tá? Então são elementos aí da tabela periódica. Se vocês olharem lá, eles estão à direita da tabela periódica, porque à direita da tabela periódica são elementos aí semimetais e não metálicos. Tá? São elementos aí não tão comuns no seu dia a dia. Então, materiais semicondutores são extremamente importantes na indústria eletrônica. E o último tipo de material são os biomateriais. Eles são empregados na saúde com a finalidade de substituir alguma matéria viva cuja função foi perdida. Então são os implantes aí, de ossos, implantes de dente, tá? São todos esses materiais que a gente viu, tá? Materiais metálicos, poliméricos, cerâmicos, os compósitos, eles podem ser utilizados então como biomateriais. Desde que? Desde que duas características sejam obedecidas. Quais são essas características? Tá. Todo biomaterial tem que ter atoxicidade. O que é isso? Ele não pode produzir nenhuma substância tóxica e não pode ser tóxico ao organismo. Tá. E a biocompatibilidade. Tá. Na biocompatibilidade, o material tem que ser capaz de se integrar ao organismo sem que exista alguma reação anti-inflamatória. Tá? Não adianta colocar uma prótese de fêmur se isso vai me gerar uma inflamação, uma complicação. Então o material tem que ser atóxico e biocompatível. Tá? E muito importante, além disso, esses materiais têm que ser materiais leves. Tá?
Eu não posso colocar lá uma prótese de um osso extremamente pesada. Isso vai só dificultar a vida do paciente. Então, esses materiais têm que ser leves. Tá? Então, eu posso ter metais, polímeros, até semicondutores, tá? Como biomateriais. Aonde que eu vou usar um semicondutor dentro do corpo humano? Então, no próximo vídeo que eu vou passar para vocês, tem lá uma aplicação. Tá? Tem a produção, uma nova córnea. Essa córnea, ela tem semicondutores que são postos dentro da minha lente. Tá? Essa lente vai no contato do olho, ela consegue medir, por exemplo, glicose do seu líquido lacrimal. Tá? Então você consegue controlar a sua glicose. Onde mais? Um implante de cóclea para a pessoa voltar a escutar. Então é um material semicondutor, tá? São materiais eletrônicos que tem que ser biocompatíveis e atóxicos. Tá? Então a gente viu as 3 classificações, as 6 tipos de materiais. Tá? Metais, os polímeros e os cerâmicos, são as 3 principais classificações. E os compostos, semicondutores e biomateriais, que são divididos em relação à sua aplicação. Existem outros tipos de materiais, pessoal. Então tem lá os materiais inteligentes, materiais de memória, os nanomateriais. Tá? Então agora a gente vai ver outros tipos de materiais nesse vídeo aí que vem logo na sequência. Neste programa do canal Facamp, vamos tratar dos novos materiais que estão alterando profundamente o sistema de transporte, as telecomunicações, a produção industrial, a saúde e o bem-estar das pessoas, dentre outros. Como vimos no vídeo do canal Facamp a respeito da nanotecnologia, a manipulação de átomos permitiu o desenvolvimento de novos materiais que estão presentes em todos os campos da vida cotidiana. Um campo que tem chamado muita atenção nos últimos anos é dos materiais supercondutores. Todo material que conduz energia elétrica dissipa, quando ligados, uma parte da energia na forma de calor. Os materiais apresentam uma certa resistência à condução elétrica, alguns mais, outros menos. E essa resistência faz com que parte da energia seja dissipada. É por isso que todos os aparelhos eletroeletrônicos esquentam quando ligados. Quando carregamos um celular na tomada, o aparelho fica quente, porque uma parte da energia que o carrega é desperdiçada sob a forma de calor. Nas últimas décadas, houve um grande desenvolvimento de materiais capazes de conduzir a eletricidade sem que haja qualquer perda. Estes são chamados de supercondutores. Descobriu-se que alguns materiais, quando colocados em temperaturas baixíssimas, da ordem de 200 graus Celsius negativos, deixam de ter resistência à corrente elétrica, criando campos magnéticos fortíssimos, tão fortes que permitem a levitação magnética de trens. O desafio era conseguir que esses materiais mantivessem a supercondução à temperatura ambiente. Em 2004, foi inaugurado na China um sistema ferroviário baseado nesse princípio. A cidade de Xangai foi então interligada ao aeroporto por trens que, levitando, chegavam a atingir 430 km por hora. Tal velocidade é alcançada pela ausência de atrito entre as rodas e os trilhos. Outro exemplo, os compósitos são produtos resultantes da união de materiais com propriedades distintas e que somam suas diferentes propriedades físicas e químicas. Tais materiais estão transformando os meios de transportes, substituindo o aço e o vidro em carros, aviões, embarcações e satélites. Um exemplo conhecido por todos é a fibra de vidro, composta por minúsculos filamentos de vidro unidos por uma resina plástica, chamada poliéster. O material tem uma enorme resistência à tração, graças aos filamentos de vidro, e ao mesmo tempo é bastante leve por causa do plástico. Mais um exemplo é a fibra de carbono, mais leve e mais forte do que o aço. Mais de 50% da nova estrutura dos modernos aviões da Airbus, incluindo a fuselagem e as asas, é feita a partir da fibra de carbono e de vidro. Tais compósitos minimizam a fadiga e a corrosão, e por serem reforçados com fibras, raramente fraturam.
Novos metais em desenvolvimento substituem plásticos no acabamento de aparelhos eletrônicos como celulares. É o caso das ligas amorfas desenvolvidas pela empresa IDEO, que as chamou de Liquid Metal. São ligas metálicas de titânio, berílio, cobre, níquel e zircônio, que competem com o plástico e a cerâmica nas capas de celulares. Essas ligas possibilitam um acabamento igual ou melhor do que os dos plásticos injetados, com a dureza próxima à dos materiais cerâmicos. Já existem estruturas de proteção para telefones celulares que dobram e preservam suas características mecânicas. Uma das ideias é a de um telefone que se dobra em qualquer posição. Os celulares têm demandado importantes inovações em materiais. Para desenvolver celulares com telas sensíveis ao toque, por exemplo, era necessário um vidro que fosse fino, leve, claro, com dureza elevada para evitar os riscos e grande resistência a impactos para suportar as quedas. A Corning desenvolveu o Gorilla Glass, um vidro ultra resistente a choques e riscos, com espessura inferior a 1 milímetro. No que se refere a vidros, a Samsung apresentou um novo produto que, do lado de fora, parece uma janela normal, mas por dentro é uma tela transparente com todas as funcionalidades de um tablet. Internet, vídeos, fotos, previsão do tempo e redes sociais, tudo de forma simples e intuitiva. É transparente, mas pode fechar cortinas virtuais para a luz natural não incomodar. Os metais com memória de forma são materiais que, quando aquecidos, revertem para uma forma memorizada. Veja esta flor de metal. Ao aquecê-la, ela abre. Tão logo o metal é resfriado, a flor volta à forma original. O Centro de Pesquisa e Desenvolvimento da General Motors desenvolve várias ligas metálicas com memória de forma. No projeto do Corvette Stingray, a tampa do porta-malas será acionada através da sua luz interna. A eletricidade, ao passar pelos cabos dessas novas ligas, aquecerá o material, encolhendo-o e abrirá o porta-malas. Ao aquecer, ele se abre. Ao desligar a iluminação, o material esfria e o porta-malas se fecha, retomando a forma original. O carro fica mais leve, não precisa de amortecedores, molas e motores para abrir e fechar o porta-malas. Gostaria de chamar a atenção para a aplicação dos novos materiais na área de saúde e bem-estar. O Fraunhofer Institute desenvolveu uma córnea artificial. Ela é feita de material sintético polimérico com elevada capacidade de absorção de água e funcionalidade óptica, o Art Cornea. Por outro lado, existem também as lentes poliméricas que medem os níveis de glicose no sangue. A lente é composta por polímeros ligados a um chip sem fios e a um sensor de glicose miniaturizado que mede os níveis de açúcar no fluido lacrimal. É uma tecnologia que integra os conhecimentos na área de materiais, eletrônica e médica. Outro biomaterial muito promissor é o adesivo sintético para tecidos. Composto por um biogel sensível à luz, ele auxilia no crescimento de uma nova cartilagem totalmente funcional. É uma esperança para pacientes com danos na cartilagem. O biogel se solidifica quando exposto à luz e a cola biológica cria uma estrutura de suporte e estimula o crescimento da nova cartilagem e sua integração. Este é um tema fascinante que voltará a ser tratado no canal Facamp em outras oportunidades. Então vocês viram aí nos vídeos, nesse vídeo, há novos materiais aí que estão sendo produzidos. Então é uma área que tem muito a crescer. Então agora que nós já vimos aí os tipos de materiais, vamos dar sequência aí na segunda parte e falar da estrutura atômica e ligações atômicas. Então acompanhe aqui comigo. Então o átomo ele é composto por um núcleo muito pequeno no qual elétrons se movimentam à sua volta. Tá? O núcleo é formado por partículas subatômicas, que são os nêutrons e os prótons. Tá? Cada partícula tem sua carga e sua massa específica. Então, um nêutron possui massa 1,6 vezes 10 a menos 27, assim como o próton. Tá? Então,
o nêutron e o próton têm praticamente a mesma massa. Tá? O nêutron é um pouquinho mais pesado do que o próton. O elétron é muito mais leve que os dois, então a massa do elétron é 9,1 vezes 10 a menos 31, então é extremamente leve. Tá? Quanto à carga? Tá? O nêutron, como o próprio nome já diz, é neutro, então tem carga zero. Tá? Já o próton e o elétron possuem o mesmo módulo de carga, então a carga dos dois em módulo é igual, porém o próton é positivo e a carga do elétron é negativo. Tá? Então nesse momento aqui fica fácil a gente compreender por que o elétron se mantém ao redor do núcleo. Por quê? Porque eu tenho cargas opostas dos prótons e dos elétrons e cargas opostas se atraem. É muito importante eu conhecer o número atômico do meu átomo. O que é o número atômico? É a quantidade de prótons no meu núcleo. Tá? Nesse exemplo aqui eu tenho prótons, eu tenho 3 prótons. Então o número atômico igual a 3. Tá? Se você for na tabela periódica, você vai encontrar que o número atômico 3 é o número atômico do lítio. Então, contém o número de prótons, esse é o número atômico Z. Além do número atômico, eu preciso conhecer a massa atômica, tá, do meu átomo. A massa atômica é o quê? É a soma de prótons e a soma da massa dos nêutrons que estão no núcleo do meu átomo. E isso é medido em unidade de massa atômica. Eu não vou medir em quilos, eu vou medir em unidade de massa atômica. O que é a unidade de massa atômica? Por definição, tá, corresponde a 1/12 da massa do carbono 12. O que isso significa? Eu tenho lá um átomo de carbono 12, vou dividir esse átomo em 12 partes iguais, o peso de uma dessa parte, que vale 1,66 vezes 10 a menos 27 kg, é igual a uma unidade de massa atômica. Então, esse é o nosso exemplo. O lítio, a massa atômica é 6,94 U. Então, isso indica o quê? Que o lítio é 6,94 vezes mais pesado do que 1/12 de um carbono 12. Tá. No entanto, eu posso encontrar na natureza elementos que, embora possuem o mesmo número de prótons, eles apresentam um número de nêutrons diferente. Tá? Então eu tenho elementos aí com o mesmo número de prótons, porém eu tenho números de nêutrons diferentes para o mesmo elemento químico. Tá? Então, como exemplo aqui, eu trouxe o hidrogênio. Tá? O hidrogênio possui 3 tipos de átomos. Tá? Isso a gente chama de isótopos. Tá? Então, o hidrogênio possui 3 isótopos. Tá? O prótio, o deutério e o trítio. O prótio é o hidrogênio mais comum, é o hidrogênio que você conhece, tá? Que forma aí a água, H2O. Então, ele está presente em 99,9% da natureza. Tá? Ele é composto o quê? De um próton e um elétron. O deutério, que é um outro isótopo de hidrogênio, tá? Ele é composto por um próton e um nêutron e um elétron. Tá? O deutério ele não é tóxico e ele produz a água pesada. Essa água pesada. Então, se eu tenho a água, né, a composição da minha água, eu tenho deutério em vez do prótio, então isso me cria uma água pesada. Essa água pesada é usada para refrigerar reatores nucleares. E o outro isótopo do hidrogênio é o trítio, que tem um próton e 2 nêutrons e apenas um elétron. Então, consequentemente, tá, cada um desses isótopos tem uma massa atômica diferente. Então, como que eu calculo massa atômica? Um outro exemplo aqui, que a gente viu o lítio. Né? O lítio do exemplo anterior, eu tenho 2 lítios, o lítio 6 e o lítio 7. Tá? Um é estável com 3 nêutrons, outro é estável com 4 nêutrons. Como que eu calculo, então, a massa atômica de um elemento? Então, a massa atômica é calculada como a média das massas atômicas de cada um desses isótopos ponderada pela porcentagem de ocorrência. Tá? O que isso significa? Então, o cloro. Por exemplo, o cloro. Eu tenho o cloro 35 e o cloro 37. O cloro 35, a massa atômica dele é 34,96 e do cloro 37, a massa é 36,96. Um ocorre 75,77% na natureza, o outro 24,23%. Então, como que eu calculo a massa do cloro? Eu sei que a massa do cloro média é 35,45. Então, eu vou fazer o somatório das massas vezes a porcentagem que ocorre na natureza, tudo isso dividido pela porcentagem máxima 100. Então, é assim que eu calculo a massa atômica.
Além do número atômico, da massa atômica, tá? A gente precisa lembrar do conceito de elétrons de valência. Tá? Lembrando que os elétrons, eles se movimentam ao redor do núcleo em camadas, tá? Em camadas de nuvens. Então tem camadas mais internas e camadas mais externas. Tá? Os elétrons das camadas mais externas, tá? Da última camada, são chamados de elétrons de valência. Tá? Eles são extremamente importantes, porque eles que vão determinar as características elétricas, mecânicas, químicas e térmicas dos átomos. Então, nesse exemplo, tá, eu tenho aqui 4 elétrons de valência. Tá? Então, esse é o átomo do carbono, o esquema de um átomo de carbono. Então, a camada mais externa, eu tenho 4 elétrons, então 4 elétrons de valência. E esses elétrons, então, que vão determinar as propriedades mecânicas, elétricas, químicas e térmicas do meu átomo. Então, agora que a gente já viu como que o átomo é composto, então vamos falar agora das ligações. Então, a gente viu que cada material possui um tipo de ligação. Então, agora a gente vai entender quais os tipos de ligação que acontecem, como que essas ligações acontecem e quais as propriedades relacionadas a cada uma dessas ligações. Então, vamos acompanhar. Então, todo material, ele é formado por ligações, átomos ligados, por forças elétricas. Então, essas forças, essas ligações podem ser realizadas de diversas maneiras, tá? Formando diferentes tipos de ligações. Tá? Essas ligações, elas sempre vão envolver, obrigatoriamente, os elétrons de valência. Então, os elétrons da camada mais externa são os elétrons que estão relacionados aí com as ligações atômicas. Da onde que se origina uma ligação? Então, da tendência dos átomos em adquirir, palavra importante, estruturas estáveis. Então, o meu átomo quer se tornar estável. O que quer dizer um átomo estável? Então, eu tenho lá, dentro do meu átomo, eu tenho prótons e elétrons. Tá? Quando a quantidade de prótons é igual à quantidade de elétrons, então esse átomo é um átomo eletricamente neutro, é um átomo estável. Quando isso não acontece, quando os prótons são diferentes do número de elétrons, isso vai me gerar cátions, quando o próton é maior que elétron, e ânions, quando eu tenho menos próton do que elétrons. Então, se eu tenho mais prótons, eu tenho aqui uma carga positiva. Por exemplo, o sódio. Se eu tenho mais elétrons, eu tenho uma carga negativa, por exemplo, o cloro. Então, vamos falar das principais ligações. Tá? Nós vamos falar da ligação iônica, covalente e metálica. Existem outras ligações, são ligações secundárias, que também são importantes, mas que vale a pena você, então, buscar o livro didático e estudar sobre elas. Então, primeira ligação, ligação iônica. Ela ocorre em substâncias que contêm um elemento metálico e um elemento não metálico. Tá? Por que um elemento metálico e um elemento não metálico? Tá? Um elemento metálico, metal, ele possui um número pequeno de elétrons na camada de valência. Então, ele tem poucos elétrons na camada de valência. Já um não metal, diferentemente, ele tem uma camada de valência quase preenchida. Então, um tem poucos elétrons na camada de valência e o outro está quase preenchida. Tá? Então, a ligação iônica vem da relação desses dois tipos de átomos. Então, essa ligação envolve a transferência de elétrons de um átomo para o outro. Então, como exemplo aqui, eu trouxe o sódio e o cloro. Então, o sódio é um elemento metálico, ele tem um elétron na sua camada de valência. O cloro, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elétrons na camada de valência. Para o cloro se tornar estável, ele precisa de 8 elétrons de valência. E para o sódio se tornar estável, ele precisa perder esse elétron da camada de valência. Então, o sódio ele vai transferir, ele vai doar o seu elétron para o cloro. Tá? E isso vai originar, então, a ligação iônica. Então, o sódio ele perdeu um elétron, então ele tem mais prótons que elétron, então ele tem uma carga positiva. O cloro recebeu um elétron, então ele tem mais elétrons que prótons, carga negativa. Então, cargas opostas se atraem. Então, é daí que vem a ligação iônica, dessa atração, da doação do átomo para o outro. Como características gerais, a ligação iônica é uma ligação forte, tá? Então, é uma ligação atômica forte.
é não direcional. O que significa uma ligação não direcional? Essa ligação é igual em todas as direções, tá? Eu não tenho uma força maior em uma direção do que na outra. Não, em todas as direções eu tenho a mesma ligação forte. E isso forma, então, arranjos bem definidos, conforme mostra a imagem em um cubo de sal, NaCl. São materiais duros, frágeis e apresentam uma elevada temperatura de fusão e são bons isolantes térmicos e elétricos. Então, essas são as principais características da ligação iônica. Onde que eu encontro ligação iônica? Nos materiais cerâmicos, tá? Basicamente nos materiais cerâmicos. Outra ligação muito importante é a ligação covalente, tá? Diferente da ligação iônica, essa ligação não envolve a doação, a transferência, ela envolve o quê? O compartilhamento de pares de elétrons, tá? Então eu vou compartilhar os pares de elétron entre os átomos ligados, tá? Compartilhamento e não mais transferência. Tá? E importante, esses elétrons compartilhados, eles são considerados como pertencentes a ambos os átomos. Então, eu compartilhei um átomo, ele é considerado como parte dos dois átomos, tá? Então, como exemplo, eu trouxe aqui o esquema do gás metano, CH4. Então, eu tenho aqui o elétron do carbono e o elétron do hidrogênio. Tá? Então, tanto o elétron do carbono quanto o elétron do hidrogênio são considerados tanto do hidrogênio quanto do carbono. Tá? Então, eles compartilham esse elétron. Então, é esse compartilhamento que leva, então, à ligação covalente. Algumas características dessa ligação covalente. Tá? Elas podem ser ligações fracas ou ligações fortes. Tá? Então, os polímeros podem ser ligação fraca. Já no diamante, por exemplo, é uma ligação muito forte. Diferente da ligação iônica, essa ligação já é direcional. O que quer dizer? Tem direções que ela é mais forte do que em outras direções. Tá? Então, é uma ligação direcional. E elas são encontradas em cerâmicos e também em materiais poliméricos. Tá? Então, como exemplo aí, essa cadeia aí tem 10 carbonos, esse material é chamado de decano. Tá? Ele é um polímero, nota que polímero eu não posso ter composição, elementos metálicos no meio. Então, a minha cadeia apresenta apenas hidrogênio e carbono. Então, é um material polimérico, uma ligação covalente, uma ligação longa. Tá? A última ligação importante é a ligação metálica. Lógico que essa ligação é encontrada em metais e suas ligas. Ligação metálica eu encontro nos metais e nas ligas metálicas. Então, nessa ligação, tá, é diferente também da ligação iônica e diferente da ligação covalente. Então, na ligação iônica, eu tinha transferência. Na ligação covalente, compartilhamento. Agora, na ligação metálica, os átomos, os elétrons, não são pertencentes a nenhum átomo específico. Tá? Os elétrons estão livres para se movimentar ao longo de todo o metal, ao longo do meu material. Então, os elétrons da camada de valência, eles são livres. Tá? São livres para se movimentar. E é muito importante, tá? Essa característica dos elétrons serem livres para se movimentar é extremamente importante. Tá? Então, aqui tem uma foto de um esquema, tá, representando aí a ligação metálica. Então, eu tenho os átomos e os elétrons aí se movimentando ao redor, tá, dos meus átomos. Então, eu não tenho nenhum elétron pertencente a nenhum átomo. Eles são compartilhados aí com todos os átomos. Tá? E por que é importante definir que os átomos são livres para se movimentar? Tá? Isso vai, então, estar extremamente relacionado com as características dos metais. Quais são as características dessa ligação metálica? Ela também é não direcional, tá? Assim como na ligação iônica, ela é igual em todas as direções, em todos os sentidos, tá? E formam também arranjos bem definidos. Tá? Aqui, pessoal, bastante importante, ó, em virtude de possuir elétrons livres, os metais são bons condutores de calor e eletricidade. Tá? Então, o elétron livre tem a capacidade de conduzir corrente elétrica e conduzir calor. Tá? Então, o fato deles terem elétrons livres, que vai gerar, então,
a característica do metal ser bom condutor elétrico e bom condutor térmico. E também os metais eles apresentam elevada plasticidade e também ductilidade devido a essa ligação metálica. Tá? Então, esses são os principais tipos de ligações: ligação iônica, covalente e ligação metálica. Tá? Eu tenho as ligações secundárias, que a gente não vai abordar aqui na aula de hoje, mas que está presente lá no seu livro, então você pode pegar e pode estudar, que elas também são ligações importantes. Certo? Então agora, para a gente praticar, eu vou passar algumas atividades, e vocês aí leiam e respondam, e logo mais a gente retorna. Just a waste of her energy, don't you know? She's just wasting my time. So why don't we get together? We could waste everything tonight. We could waste it all. I don't pretend to know what you know. Now please don't pretend to know what's on my mind. But if we already knew everything that everybody knows, we would have nothing to learn tonight. And we would have nothing to show. Então, pessoal, essa primeira atividade é uma atividade extremamente simples, então vamos já desenvolver ela, porque fora ela tem mais outras duas ainda para a gente fazer. Então, vamos ver aqui qual que é a resposta. Então, para que um átomo neutro de cálcio se transforme em um cátion Ca+2, ele deve... Então, as alternativas: receber 2 elétrons, receber 2 prótons, perder 2 elétrons, perder 2 prótons, perder 1 próton. Primeiro, eu não tenho transferência de prótons, tá? Eu não posso perder ou ganhar prótons. Então, a alternativa B e a alternativa D e a alternativa E, tá? Não se aplicam. Eu não posso ter transferência de prótons, tá? Eu só posso doar ou receber elétrons. Então, para o meu átomo, que é neutro, então prótons são iguais aos elétrons. Então, neutro, próton é igual a elétron. Para o átomo neutro se transformar num cátion, tá? 2+, então ele tem que possuir 2 prótons a mais que elétrons. Então, o que isso me diz? Para ele ter 2 prótons a mais que elétrons, lembrando que próton é carga positiva, elétron é carga negativa, então, para ele ter 2 prótons a mais, a única maneira disso acontecer é eu perder 2 elétrons. Então, se eu perder 2 elétrons, eu vou perder 2 cargas negativas. Então, se eu vou perder 2 cargas negativas, o meu átomo neutro vai se transformar num cátion que vai ter 2 cargas positivas a mais do que o átomo neutro. Então, atividade 2. Tá? Vamos resolver aqui juntos já. Então, qual que é a fórmula química formada entre o cátion? Um cátion qualquer, que eu inventei, X+3, e o ânion também qualquer, Y-1. Então, o cátion X+3, então ele precisa o quê? Ele precisa receber 3 elétrons para se tornar estável. Já o ânion,
Y-1, ele precisa o quê? Ele precisa doar um elétron para se tornar estável. Então, como o cátion precisa receber 3, tá? E o ânion só pode doar 1 para ficar neutro, então eu tenho o quê? O ânion, o cátion e 3 ânions. Então, eu tenho compartilhamento de 1x com 3y. Tá? Então, qual que é a fórmula que vai formar? Então, x, y3. Tá? Então, cada ânion vai doar um elétron para o cátion. Então, eu preciso de 3, o cátion precisa de 3 elétrons, então eu preciso de 3 ânions. Então, vamos gerar aqui x, y3. Tá? Então, super simples, super tranquilo. Tá? Então, essa aí então vem lá da parte de cátions e ânions. Eu preciso saber o que é um cátion, o que é um ânion, o que cada um precisa receber ou doar para se tornar estável. Então, essa ligação XY3 é uma ligação estável. Então, a atividade 3, tá? A atividade então, de preencher as lacunas. Tá? Então, eu vou deixar essa atividade um pouco aí para vocês darem uma olhada e escolherem aí qual que é a atividade, a alternativa correta. Então, dá uns 2 minutinhos para vocês lerem e responderem aí com calma. This love's just a waste of our energy, don't you know? That this life's just a waste of our time. So why don't we get together and we could waste everything tonight, and we could waste it all. Yeah, but everybody thinks that everybody knows about everybody else. Nobody knows anything about themselves, 'cause they're all worried about everybody else. Yeah, don't you know now? You should know by now. Pessoal, também essa questão é simplesinha, então vamos ver qual que é a resposta dela. Então, vamos preencher as lacunas. Então, as ligações, vamos lá, covalentes são ligações fortes e podem acontecer entre dois elementos quando dele possui um número igual, não, de elétrons, também essa já está fora. Tá. Alternativa B. As ligações iônicas são ligações fortes, podem acontecer entre dois elementos quando um deles possui um número pequeno, sim, pequeno de elétrons na camada de valência, por exemplo, o metal, realmente o metal tem um número pequeno de elétrons, e o outro apresenta uma camada de valência quase preenchida no metal. Correto, então é a alternativa B. Tá? Se vocês analisarem as outras alternativas, não vai fechar, certo? Então, essas três aí são só para a gente relembrar dos conceitos que a gente viu na aula. Eu vou agora deixar um slide de dúvidas, qualquer dúvida referente a qualquer aula. Então, vou dar aí 2 minutinhos para você no chat perguntar, referente à aula toda. Então, daqui 2 minutinhos a gente já retorna.
Bom, pessoal, então, não tivemos nenhuma dúvida, vou considerar isso como elogio, que vocês entenderam que a aula foi boa, certo? Então, que bom. Então, semana que vem a gente retorna aqui para dar continuidade à nossa disciplina. Lembrando que vocês têm que fazer as aulas práticas, tá? Que também é comigo. Então, procurem seu tutor aí, marquem as aulas práticas. Qualquer dúvida que tiverem em relação à aula prática ou ainda em relação a essa disciplina, vocês peçam para o seu tutor encaminhar que a gente vai responder. Certo? Então, queria agradecer a presença de todos e semana que vem, então, a gente se encontra. Até lá!